A paz do Senhor, meu amado irmão, minha querida irmã, querido amigo, querida amiga. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer o comentário de mais uma das nossas lições aí da CPAD. Nós temos hoje a lição de número 10, de 5 de dezembro de 2021. Estamos aí finalizando esse último trimestre, como também o ano aí de 2021. E hoje nós temos aí como título da lição, Paulo e seu amor pela igreja. Muito importante essa lição, porque vai apresentar o apóstolo Paulo como uma pessoa que não apenas liderava com a autoridade que ele tinha para liderar, mas uma pessoa que demonstrava um amor prático, um amor muito profundo pela igreja que estava sob a sua responsabilidade, pela igreja do Senhor. E nós temos lições para aprender através da vida do apóstolo Paulo. O textuário dessa lição nos apresenta: porque o amor de Cristo nos constrange. É muito interessante essa afirmação aqui de Paulo aos Coríntios, está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, a parte A, porque o amor de Cristo nos constrange. Nós temos aqui que a ideia aqui que Paulo quer passar em relação a ele ser constrangido pelo amor de Cristo é porque ele coloca Cristo como sendo a prova do amor máximo. Cristo sendo o próprio amor e praticando esse amor. Porque o amor ele não deve ser relegado apenas a um sentimento. O amor é um sentimento, sim. O amor é um sentimento. Porém, esse sentimento ele deve ser colocado em prática. Em se tratando, no caso eu coloco o amor como um sentimento, o amor humano. Porque em termos espirituais, o amor é o próprio Deus, é o próprio Cristo, porque a Bíblia diz que Deus ele é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Jesus não tem amor, Jesus é amor. Então essa observação é muito interessante. Então nós observando aqui essa afirmação de Paulo, quando Paulo diz porque o amor de Cristo nos constrange, é porque Cristo ele não tinha nenhuma necessidade, como não tem nenhuma necessidade do homem. Quando Paulo fala do amor de Cristo, ele está também falando do amor de Deus, do amor da Trindade, podemos dizer assim. Porém, o homem foi que ofendeu a Deus, o homem foi quem afastou-se de Deus, e quem deu o passo, o primeiro passo, foi exatamente o próprio Deus através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. E aqui a ideia de Cristo nos amou, aqui temos aí o verbo amar, que é exatamente uma atitude praticada pelo amor. O que o amor faz? O amor ama. Então o amor é um substantivo, no caso o amor é o próprio Deus, e o amor, a prática do amor é amar. Então é necessário que a gente tenha essa consciência do amor enquanto um ser, enquanto Deus, ou do amor enquanto um ser em nós, que seria no caso o sentimento em nós, essa parte de Deus colocada em nós, que é o amor de Deus, que é derramado em nossos corações. E aí nesse aspecto a gente vai colocar o amor nesse aspecto como sendo um sentimento, mas não um mero sentimento. O amor como sendo algo criado, vamos colocar assim, esse substantivo que é abstraído do nosso ser ou em nosso ser, colocado pelo próprio Deus. E aí Paulo, depois vou trabalhar essa definição de amor enquanto substantivo, enquanto verbo, mas Paulo está dizendo que o amor de Cristo ele é tão grandioso, ele se vê tão incapaz, imerecedor do amor de Cristo, que ele se sente constrangido. A ideia de constranger aqui é a ideia de se sentir envergonhado. Então Paulo diz, olha, eu me sinto constrangido, eu me sinto sem jeito diante do amor de Cristo. Paulo está querendo dizer o que com isso? Como não amar a igreja, como não amar o próximo, como não amar até o inimigo diante de um amor tão grande como o amor de Cristo por nós. Então a ideia de Paulo sentir-se constrangido é ele se sentir pequeno,
como que, por mais que ele amasse a igreja, ele se sentiria envergonhado, porque o seu amor não poderia ser comparado com o amor de Cristo. E por causa disso, por essa consciência, ele se sentia também constrangido, ele se impunha a obrigação de também amar o outro. Então é uma das leituras que se possa fazer desse constrangimento de Paulo diante do amor de Cristo. Mas a verdade prática, ela nos apresenta o seguinte: o amor cristão não é um sentimento egoísta. Então aqui a afirmação do comentarista, ele não está descartando que o amor cristão seja um sentimento, ele não está descartando isso. Ele só está colocando que não é um sentimento egoísta, mas é o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Então o amor cristão, ele sacrifica-se em favor do outro. E a ideia de sacrificar, a ideia de amar, é exatamente a ação do amor. Eu sei que há uma confusão em relação à questão quando se prega sobre o amor, e nós temos ouvido muito isso, alguns que dizem o amor não é um sentimento, o amor é atitude. É necessário que a gente, dentro do campo da linguagem, a gente faça uma separação entre um substantivo e um verbo. Substantivos são os nomes das coisas, nomes dados a pessoas, animais, a coisa, a sentimentos. Isso é substantivo. Então, tudo aquilo que pode ser nomeado é um substantivo. E isso se refere a uma coisa, vamos dizer assim. A uma coisa, seja no mundo material, seja no mundo espiritual, ou seja, no mundo dos sentimentos, no sentido dessa coisa ser algo sentimento. Porém, o que eu quero trazer aqui, para não escandalizar alguns que defendem que o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude, o que eu quero deixar bem claro é que quando nós falamos de amor, podemos dizer assim, é uma coisa. Essa coisa pode ser, vamos dizer assim, ela não pode ser mensurada no aspecto da sua materialidade, porque o amor, ele é classificado como sendo, dentro da gramática, estou falando aqui de uma forma didática para nós entendermos, dentro da gramática, o amor, ele é classificado como sendo um substantivo, sim, porém um substantivo abstrato. Agora, muitos não têm uma ideia do que seria um substantivo abstrato, como se a ideia de um substantivo ser abstrato, ele ser menos importante do que um substantivo, vamos dizer assim, concreto. É claro que a nível, vamos dizer assim, a nível de existência, vamos dizer assim, o substantivo abstrato, ele depende de algo concreto para existir. Então, o substantivo abstrato, ele depende de algo concreto. Por quê? Porque a ideia, o que é algo abstrato? Abstrato é aquilo que se abstrai de outra coisa. Então, por exemplo, a alegria. A alegria é um substantivo abstrato. Ela só existe se tiver alguém alegre. Então, é necessário que alguém esteja alegre para que a alegria ela possa existir. Então, nesse sentido, a alegria se abstrai de alguém, de outro ser. Da mesma forma, o amor. O amor, ele é um substantivo abstrato que, em termos humanos, é claro, ele abstrai, você o abstrai, no caso, do homem, do coração do homem. Porém, esse amor que se abstrai do homem, ou seja, é necessário que haja alguém que ame para que o amor exista. Então, nesse sentido, o amor, ele só faz sentido de ser tendo um coração que ele possa habitar, e ele só faz sentido de ser na sua praticidade. Então, nesse sentido, o amor, ele é visto, ele é sentido por meio de uma atitude. Porém, o que eu quero colocar, que talvez ainda não esteja claro para alguns, é que, por exemplo, Deus, ele é amor.
Então Deus é amor, mas não é amor no sentido de sentimento. Deus, ele é o próprio amor. E se o homem, independente dele ser religioso ou não, ele consegue ter amor dentro de si, esse amor é uma partícula de Deus colocado dentro do homem. Então, como Deus, Deus ele não é um substantivo abstrato, Deus ele é um substantivo concreto. Porque qual é a ideia do substantivo concreto? Concreto é todo aquele ser que tem existência própria. Então, o substantivo concreto é aquele que tem existência própria. Deus tem existência própria. E o substantivo abstrato é aquele que tem uma existência dependente, que depende do outro para existir, como a alegria, a tristeza, a paixão, etc. E no caso do homem, o amor é um sentimento, ele é um substantivo abstrato, porque ele é parte de Deus colocado dentro do homem. Então, há no homem, abstrai-se do homem o amor. Então, é necessário que exista a fonte do amor, que é Deus. Por sua vez, Deus transfere, e Deus é o próprio amor. E dessa fonte, que é o próprio amor, que é Deus, ele transfere para os homens, para as suas criaturas, parte de si mesmo, que é o amor. Então, nesse sentido, o amor em nós é algo, vamos dizer assim, abstrato, no aspecto de que para que o amor ele seja sentido, é necessário que haja alguém que pratique o amor. Então é na prática do amor que vai se perceber se há amor no coração das pessoas. Então, se não há pessoas que amam, não existe o amor, vamos dizer assim, não se pode apreender o amor, uma vez que ele é abstraído de algo. Pode parecer meio confuso o que eu estou falando. Daí alguns dizerem que o amor ele é uma atitude. Mas na verdade, a atitude é uma prática, é um gesto, é uma obra do amor. Então, ou seja, não devemos confundir o substantivo amor com o verbo amar. Que amor é a coisa, é o ser, que no caso é abstraído de nós, porque depende de existir um ser que tenha esse amor dentro de si. No caso de Deus, Deus é o próprio amor. Porém, não se pode existir o amor, no caso, no tocante ao homem, se não existir esse homem que ame. Porém, ao mesmo tempo, você só vai demonstrar que há amor em você através das suas atitudes. Então, o que eu quero chamar a tua atenção, que amor é sim um substantivo, e nesse caso em nós ele é esse sentimento, mas é essa parte de Deus que há dentro de nós. Porém, amar é uma atitude. Então, quando nós falamos assim que o amor é atitude, seria melhor nós colocarmos que a atitude do amor, do ser amor, é amar. Ou seja, a Bíblia diz que o mundo conheceríamos que nós somos discípulos de Cristo se nós amássemos uns aos outros. Então eu demonstro que há amor de Deus em mim através da atitude de amar. E a Bíblia diz que o amor de Deus, ou seja, parte de Deus, quando fala o amor de Deus, não é o sentimento de Deus, é porque o Deus é o próprio amor. Então, parte de Deus, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, esse amor ele vai ser abstraído de mim. Ele está dentro de mim e ele é entendido dentro do campo da linguagem. Aqui estou falando do campo da linguagem. Ele é entendido como um substantivo abstrato. E esse amor, a manifestação desse amor, se dá pela prática, pela atitude, que é o verbo amar. Então é necessário que nós entendamos que nós não devemos ficar com o amor preso dentro de nós enquanto sentimento, ou mesmo enquanto Deus dentro de nós, porque isto foi colocado em nós para que nós pudéssemos
praticar, para que nós pudéssemos manifestar Deus através da prática do amor. Portanto, amar deve ser a nossa atitude. Então, a atitude de amar, que é um verbo, que é uma ação, um verbo de ação, um verbo amar, é a expressão do amor, que é um substantivo, que em primeiro momento é o próprio Deus, que foi colocado dentro de nós, e ele precisa ser abstraído, por isso que é chamado de substantivo abstrato, que aí a gente chama de sentimento. Esse sentimento, essa coisa, o nome que a gente dá a essa coisa que existe dentro de nós, que nos leva a amar, a esse sentimento nós chamamos de amor. Mas em última instância, esse sentimento, na verdade, ele é o próprio Deus dentro de nós, que é muito mais do que sentimento. Espero que vocês tenham entendido minimamente o que eu quis dizer ao colocar o amor enquanto substantivo e o amor enquanto verbo, enquanto atitude. Ou seja, nós enquanto cristãos, nós temos o desafio de amar. Aí amar sim, amar não é um sentimento, amar é uma atitude. Eu devo tomar a iniciativa de amar. Eu devo tomar a iniciativa de praticar atos de amor, que é através do amor ao próximo, do amar ao próximo. Espero que eu tenha sido minimamente entendido. Bem, dando continuidade à lição, desde já eu peço desculpa por estar postando esse vídeo já um pouco tarde. Hoje já, aí quinta-feira, já à noite, estou gravando esse vídeo, já era para ter postado, geralmente eu postava anteriormente na terça-feira, mas ultimamente está sendo muito difícil para eu poder postar o vídeo assim a tempo, ou com mais antecedência, mas eu espero que isso não esteja prejudicando aqueles que gostam de assistir o vídeo antes da escola dominical, mas ainda dá tempo. Hoje, como eu estou bastante atarefado, ainda tenho muita coisa para fazer e amanhã trabalho, eu vou estar indo para o comentário da lição, me detendo tão somente na lição e procurar ser o máximo sucinto possível. Bem, então a leitura bíblica em classe, ela está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 ao 10. É a leitura bíblica em classe. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 ao 10. Nos diz assim o primeiro verso. Paulo e Silvano e Timóteo, que eram seus companheiros de missão, à igreja dos Tessalonicenses. Ou seja, Paulo, Silvano e Timóteo está enviando essa carta à igreja dos Tessalonicenses. Essa é a ideia. Então, Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja de Tessalonicenses, em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja que está em Deus, firmada em Deus, através de Jesus Cristo. Aí ele dirige a igreja, já dando uma saudação e uma bênção à igreja. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está invocando a graça e a paz. Esses são dois pontos importantíssimos na fé cristã, que é a graça e a paz. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, ou seja, um favor imerecido. E essa graça de Deus é responsável pela paz que nós temos com Deus. Por quê? Porque o homem, pelo pecado, ele se tornou inimigo de Deus. E ele não merecia aproximar-se de Deus. O homem merecia a perdição eterna. Mas a graça de Deus se manifestou. E a graça de Deus é o próprio Jesus. E uma vez que a graça de Deus ela se manifestou, Jesus foi exatamente a aliança entre nós e Deus. Jesus ele veio para nos livrar da ira de Deus. Então a ideia aqui da saudação de Paulo, graça e paz, é lembrando que pela graça o homem agora tem paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 2, ele diz o seguinte: sempre damos graças a Deus por vós todos,
fazendo menção de vós em nossas orações. Nós já vemos aqui Paulo, ele falando em nome aí de Silvano, Timóteo, seus companheiros, que eles sempre davam graças a Deus pelos irmãos, fazendo menção dos irmãos em suas orações. Ou seja, eles oravam por esses irmãos aqui, não só pela igreja de Tessalônica, mas as demais igrejas. E ele orava dando graças a Deus por esses irmãos. Ou seja, eles eram agradecidos pela vida desses irmãos, pela fé que esses irmãos tinham em Deus. Eles demonstravam, no caso aqui, os apóstolos, demonstravam exatamente o amor que eles tinham por esses irmãos. E não só amor, sentimento, mas eles demonstravam na prática, com atitudes, o quanto eles apreciavam esses irmãos. E uma das atitudes era exatamente orar por esses irmãos. E nós sabemos que quem ama deseja o bem. Se você ama teu irmão, você intercede por ele, você ora por ele, para Deus livrá-lo de todo mal, para que ele seja bem-sucedido na sua vida, tanto espiritual quanto material. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo. Damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, um gesto de amor. Louvado seja Deus. Aí o verso 3, ele diz, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Eu acho isso aqui muito interessante, porque Paulo fala da obra da fé. Tiago diz que a fé sem obra é morta. Então não adianta nós dizermos que somos homens e mulheres de fé, mas se as pessoas não veem, através das nossas atitudes, que de fato a nossa fé faz se sentir no meio no qual nós convivemos. Então Paulo está falando aqui que ele lembra da obra da fé dos irmãos, ou seja, que eles tinham fé, mas essa fé era acompanhada, era demonstrada com atitude, era demonstrada com obra, era demonstrada na prática. É isso que Paulo está dizendo. Então lembramos-nos sempre, sem cessar, da obra da vossa fé e do trabalho do amor. Ou seja, qual é o trabalho do amor? Amar. Lembra que eu falei? O amor enquanto substantivo e amar enquanto ação do amor? Então o que é o trabalho do amor? É o amor na prática. Não basta dizer eu amo enquanto sentimento, enquanto substantivo abstrato, não basta dizer isso. Eu tenho amor. Sim, você vai demonstrar que o amor de Deus está derramado no teu coração, você vai demonstrar isso amando. Então Paulo está dizendo, olha que ele lembrava da obra da fé, que era a prática, e também do trabalho do amor, ou seja, da prática do amor, da ação do amor, da atitude de amar desses irmãos, e também da paciência da esperança. Sabemos que são duas palavras difíceis de estarem conciliadas. É você esperar sem perder a paciência. E o salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Nós sabemos que o ser humano, dificilmente ele gosta de esperar. Se ele ficar mais de 5 minutos numa fila, ele já começa a perder a paciência. E nós sabemos que no campo espiritual, na vida espiritual e no dia a dia, nós temos que aprender a esperar com paciência. Quem sabe você tem esperado 1 ano, algo da parte de Deus, 2 anos, 3 anos, 1 década, 2 décadas. Continue esperando sem perder a paciência. Paulo está elogiando aqui, exatamente desses irmãos, a paciência da esperança. Eles tinham esperança, mas não perdiam a paciência em esperar em Deus. Quantos esperaram a volta de Cristo durante alguns anos, algumas décadas e depois desistiram? E a Bíblia diz que alguns têm a promessa da vinda de Jesus como tardia e começa a desistir da caminhada. Mas é necessário que nós tenhamos uma paciência, uma esperança paciente, que é o que Paulo está elogiando. E da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. Ou seja, vocês têm paciência, vocês esperam em Cristo diante de Deus, e essa esperança que vocês têm é uma esperança que é alimentada pela paciência, pela perseverança, podemos dizer assim. Aí o verso 3, ele vai dizer, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, verso 3, repetindo,
e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, verso 4. Sabendo, amados irmãos, aqui ele faz aqui uma chamada aqui, sabendo, amados irmãos, esse vocativo chamando a atenção, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, ou seja, vocês foram escolhidos, vocês foram eleitos por Deus, não fomos nós que vos elegemos, nem vocês que se elegeram, mas vocês foram eleitos, vocês foram salvos por Deus em Cristo Jesus, como todos nós o somos, aqueles que de fato foram alcançados por Cristo. Aí o verso 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Aí eu faço aquela observação. Quando Paulo fala do nosso evangelho, ele está falando do evangelho de Cristo. O que ele mesmo diz que o que ele havia recebido de Cristo era aquilo que ele entregava à igreja. Então ele está dizendo o quê? Que o evangelho de Cristo, o evangelho que nós pregamos entre vocês, irmãos, aí no verso 5, não foi somente de palavra, não foi somente de discurso. Nós sabemos que hoje as pessoas elas têm cansado de ouvirem tantos discursos vazios. E pessoas que falam muito bonito, mas dá um discurso bonito, arrebatador, usa muito bem da retórica, da persuasão, mas não passa de discurso. E discurso e mais discurso acaba cansando as pessoas. E quando Paulo ele diz que o evangelho que ele pregou não constitui em palavras, mas ele vai dizer, mas também, não só em palavras, é claro que ele tinha que falar as palavras, mas não só apenas em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Ou seja, o evangelho que nós pregamos, o discurso que nós trouxemos para vocês não foi apenas palavras, mas também nesse discurso havia poder. Paulo diz que não se envergonhava do evangelho de Cristo, porque era o poder de Deus para salvar o homem. Então hoje nós temos que ter consciência, aqueles que ministram o evangelho, que pregam o evangelho e dizem pregar o evangelho de Cristo, que você deve receber de Deus graça, receber poder e ministrar um evangelho com poder. Porque o evangelho ele é o poder de Deus para salvar os homens. Então Paulo está dizendo que o evangelho que ele pregava não era um mero discurso, desacompanhado da prática, da fé prática, como ele coloca aqui, da obra da fé, obra do amor, paciência da esperança. Havia uma praticidade daquilo que Paulo pregava. Poderia-se perceber que era verdadeiro o que ele falava, não só no discurso, mas nas suas atitudes. E o evangelho, de fato, alcançava os corações dos irmãos. E eles eram transformados pelo poder do evangelho através do exemplo do apóstolo Paulo, que chegou a ponto de dizer, olha, eu imito a Cristo e vocês então me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Então esse é o poder do evangelho. Então Paulo diz, olha, não somente em palavras, mas em poder no Espírito Santo e com muita certeza. A ideia de certeza aqui é com muita fé. Certeza aqui pode ser tomada como fé. Ou seja, Paulo, ele de fato, ele cria naquilo que ele pregava. Eu acho isso muito importante, por quê? Porque existem pessoas que pregam, porém eles mesmos deixam transparecer que não acreditam naquilo que está falando. Então eu quero dizer para você que prega, que ensina, se você não acredita que Jesus cura, por que tu fala que Jesus cura? Se você não acredita que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus é amor, que Deus cuida das pessoas, que Deus ele é longânimo, se você não crê nisso, então para que pregar? Então pregar aquilo que nós não acreditamos, isso faz com que as pessoas percebam que nós estamos apenas vivendo de discursos. Isso não alcança o coração das pessoas a ponto de transformá-las, a ponto de fazê-las mudar de atitude por causa do poder que há no evangelho.
Então, o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Olha, o evangelho era pregado com muita certeza, com muita fé. Nós acreditamos no que nós pregamos. Era isso que Paulo estava dizendo. Como bem sabeis, quais fomos nós entre vós. Ou seja, vocês mesmos sabem como nos comportamos diante de vós, entre vós. E como de fato o evangelho que nós pregamos, ele veio acompanhado da prática. Era um discurso alinhado à prática e não apenas meras palavras. Ao verso 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, ou seja, Paulo está dizendo que esses irmãos, eles acabaram se tornando imitadores deles porque eles imitavam o Senhor. Então, uma vez que eles eram os apóstolos, eles eram imitadores do Senhor, os irmãos se tornaram imitadores dos apóstolos, e no caso aqui de Paulo e os demais companheiros, e imitadores do Senhor, no caso de Jesus. Recebendo a palavra em muita tribulação, ou seja, assim como como nós apóstolos, nós missionários, passamos por muita tribulação, mas mantivemos firmes, vocês também receberam a palavra com muita tribulação, porém, ele vai dizer, com gozo do Espírito Santo. Ou seja, nem a tribulação tirava o gozo, a alegria daqueles irmãos diante da palavra de Deus, diante daquilo que havia nos seus corações. Louvado seja Deus. O verso 7. De maneira que fostes exemplo, ou seja, esta igreja em Tessalônica se tornou exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou, ou seja, por meio deles, soou a palavra do Senhor. Eles foram propagadores da palavra do Senhor, não somente na Macedônia e em Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, ou seja, todos estão sabendo da vossa fé. A vossa fé espalhou por todos os lugares, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, nós não precisamos sair falando por aí da vossa fé, porque a vossa fé ela é tão prática, ela é tão fervorosa, ela é tão firme, que ela já tem se espalhado por várias partes e várias pessoas, vários países, já foram alcançados por vosso amor, por vossa fé. Conhece muito bem a sinceridade e a maneira como vocês se comportam diante de Deus, que nós não temos nem necessidade de sair pelas igrejas afora falando sobre vós, porque a notícia da vossa fé já chegou a vários países, a várias cidades. Aí o verso 9. Porque eles mesmos, essas pessoas, eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco. Ou seja, eles mesmos falam como nós somos tratados por vocês. Eles mesmos falam isso. E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui Paulo traz algo aqui bem interessante, porque ele coloca o testemunho que as pessoas dão desses irmãos, quando da entrada dos apóstolos ali no meio deles, como eles se converteram dos ídolos para Deus. Serviam a deuses mortos e agora serviam ao Deus vivo. Então essa notícia se espalhou de como vocês se converteram dos ídolos para o Deus, para servir a Deus, que ele é vivo e é verdadeiro, ou seja, em detrimento do ídolo que é morto e que é uma mentira, porque Deus só existe um, que é o Criador de todas as coisas. E aí o verso 10 ele fecha dizendo, como vos convertestes e esperar dos céus, ou seja, vocês esperam dos céus a seu Filho, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ou seja, a ira de Deus, ele paira sobre o filho da desobediência, ele há de ser derramado sobre a terra. A ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que não foram alcançados pelo sacrifício de Cristo. Daí a necessidade do homem ter um encontro com Cristo, porque o homem não deve ter medo. O que você deve ter medo não é do pecado em si, mas você deve ter medo da ira de Deus. E você temer a ira de Deus, ou seja, escapar da ira de Deus, porque todos nós merecemos a ira de Deus. Todos nós somos pecadores.
todos nós carecemos da graça de Deus. Então, o que nós devemos temer é a ira de Deus. E para escapar da ira de Deus, só através de Jesus Cristo. E passando por Jesus Cristo, nós somos purificados de todos os nossos pecados. Porque foram exatamente esses pecados, ou o pecado no sentido original, que nos afastou de Deus e nos tornou alvo da ira de Deus. Portanto, você deve temer a ira de Deus, e se você quiser livrar-se da ira de Deus e do pecado que causou essa ira, só através de Jesus Cristo. A religião não faz isso, o pastor não faz isso, o padre não faz isso, os guias não fazem isso. Somente Cristo é quem nos livra da ira vindoura. Louvado seja o nome do Senhor. Indo para aí o comentário da lição, a introdução nos apresenta pelo menos duas características que marcaram a igreja em Tessalônica. Quais eram essas características? Seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. Eles amavam a Cristo e amavam uns aos outros. Isso aqui é muito importante. Basta dizer eu amo a Cristo e não amo ao meu irmão que está do meu lado. Tanto meu irmão na fé quanto ao meu irmão enquanto criatura eu devo amar. Até mesmo aqueles que se fazem nosso inimigo, já que nós não podemos obrigar as pessoas a gostarem de nós. Mas no que depender de nós, devemos lutar para ter paz até com o nosso inimigo, se isso for possível. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Era o que Paulo fazia pela igreja local, os irmãos de Tessalônica. Primeiro tópico, o amor de Paulo pela igreja. Primeiro subtópico, o amor como o de um pai para um filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros desta igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito de Coríntios, aqui uma outra igreja. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores ou de aios, milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo pelo Evangelho. Vocês podem ter aí vários instrutores, vários mestres, mas pai espiritual, vocês têm apenas um, porque eu vos gerei, vocês são meus filhos, e eu vos gerei por meio do Evangelho. Louvado seja Deus. É uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Paulo se sentia responsável pela paternidade de seus filhos na fé. Louvado seja Deus. O subtópico 2, o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica eram objeto de amor do apóstolo, pois neles o apóstolo via o fruto do seu ministério. Os versículos 5 a 10 que nós lemos mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Paulo se alegra e vê a prática do amor, esse amor prático, como nós lemos, em ver que as pessoas estavam testemunhando sobre o amor daquela igreja. Isso trazia uma alegria muito grande ao coração de Paulo, e que pai não se sentiria alegre por ver uma igreja, um filho ou filhos dessa forma. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e, pela fé, abraçaram o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Louvado seja Deus. O subtópico 3. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local, ou seja, devemos praticar o amor em comunidade. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Ao invés de você estar criticando a igreja, o lugar onde você congrega, você tem que amar.
Enquanto você estiver congregando, onde você estiver congregando, ame os irmãos, dê a sua parcela de contribuição pelos irmãos, pela sua liderança, se esmere. Quando você perceber que não dá mais para você continuar cooperando, ajudando, você perdeu o prazer para isso, então reveja os seus conceitos ou congregue. Claro, sem deixar mágoa, sem deixar coisas sem resolver para trás, mas você tem a responsabilidade de amar o local, amar as pessoas com as quais você convive, e não está falando mal dos teus irmãos, mas sim cooperar, dar sua parcela de cooperação. Então é isso que o comentarista aqui ele coloca. Ao invés de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Este é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele. Compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a obra de Deus, trabalhamos na obra de Deus. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim seremos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. O amor de Deus, ele deve ser demonstrado também pelos nossos irmãos na fé. Subtópico 2, o amor e fé na igreja. 2 elementos que não podem faltar na igreja. Amor, uma palavra proeminentemente nas cartas, nas cartas de Paulo, que aparece muito nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, Paulo ensina que Deus manifestou o seu amor por meio do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário. O ápice do amor de Deus, vamos dizer assim, a consumação última desse amor de Deus foi na cruz do Calvário. Que ali a nossa vitória foi conquistada e carimbada com a ressurreição de Cristo. Então o apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus não apenas, Deus nos ama, Deus ama o homem. Não é apenas Deus ama enquanto um sentimento. Não, Deus amou o homem e ama o homem, materializou esse amor através de Jesus Cristo. Então o Calvário, a morte de Cristo, a encarnação, o sofrimento, crucificação de Cristo, é a encarnação do amor de Deus. É a atitude de Deus demonstrando que Ele é amor. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Essa é a parte de Deus. Ele nos amou, nós não merecíamos. Ele amou de uma maneira que não se pode medir, e aí Ele deu o seu Filho. E qual deve ser a nossa parte, a reciprocidade nessa relação? Crer. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, que deixa se alcançar por Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus, ele é para ser partilhado. Deus te amou e você deve demonstrar, abrir-se para Deus, crendo no sacrifício de Cristo, para que você partilhe o amor de Deus e você seja alvo do amor de Deus. O amor de Deus, ele não fique só na cruz, ele passa a estar dentro de você, que é o próprio Jesus. É preciso crer para responder a esse amor. Subtópico 2. A fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador. Então Deus, ele tinha que exercer justiça, mas Deus também é amor. Então como é que Deus exerceu a justiça? Praticando o amor. Então a justiça de Deus, ela foi imputada a nós através do amor. E o juiz? O juiz caiu sobre quem? Caiu sobre Cristo. Então Deus é amor e tinha que punir o pecado. E o nosso pecado foi punido em Cristo. Então Cristo, na verdade, ele não morreu em nosso lugar. Cristo, ele morreu por nós, é diferente.
que morrer em nosso lugar dá uma conotação que eu poderia morrer por mim e ser salvo, mas eu não poderia, eu já estava condenado. Porém, Cristo ele não morreu em meu lugar, ele morreu por mim, para me resgatar. Isso faz toda a diferença. Portanto, é necessário que nós entendamos isso, que Deus ele demonstra esse amor exatamente enviando o seu Filho, se dando, se doando. Então, é necessário que haja essa correlação, essa reciprocidade em você agora crer e responder a esse amor. E aí, no caso, a fé e o amor de Deus, ele é praticado, a justiça de Deus, como nós lemos, ela é praticada exatamente através do amor. Porque aqui o texto, aqui o comentarista coloca, o apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida essa justiça e esse amor pela graça por meio da fé. Assim, a fé e amor têm uma correlação inigualável. Então, fé e amor correspondem às duas. Deus amou e é necessário que nós venhamos a crer. Ou seja, ser alvo do amor de Deus, partilhar e participar do amor de Deus sem fé é impossível, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor e o vosso amor para com todos os santos, fé e amor acompanhado. Em 2 Tessalonicenses, ele remata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Fé e amor andando juntos. Então, não se pode dizer ser homem e uma mulher de fé se eu odeio o meu próximo, se eu odeio o meu irmão, se eu odeio o meu vizinho, se eu odeio o meu inimigo. Então, sempre eles vão andar junto. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária, ou seja, o que é necessário, aquilo que não pode faltar. Há uma correlação necessária entre fé em Cristo e amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. A Bíblia diz: a ninguém devais nada a não ser o amor. Nós somos devedores desse amor. E a forma de pagá-lo é amando uns aos outros, como Cristo nos amou. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Subtópico 3. A dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. De acordo com o ensino do nosso Senhor Jesus, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos. O samaritano foi aquele que era o menos provável para ajudar aquele homem que descia de Jerusalém, que por certo é bem provável que seria um judeu. Mas passaram por ele 2 judeus de 2 classes, o sacerdote e o levita, e não deram a mínima para aquele homem. Mas um estranho, um samaritano, que era considerado pelos judeus inimigos dos judeus, foi esse samaritano que ajudou aquele homem. Então Jesus ele vai exatamente mostrar o amor manifestando, apresentado na parábola do bom samaritano. O amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro, num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, apenas como algo abstrato. É preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local, que é o amor, que é o amar, que é o verbo, que é a atitude praticada por quem tem amor no coração, pelo amor que é o próprio Deus. Pastorear com fidelidade os crentes, essa é a prática, o colocar o amor em prática, seria o quê? Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros, tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Ou seja, você deve demonstrar que que há amor em você, que desse amor pode se abstrair algo. Você vai demonstrar isso através das práticas, ajudando ao outro, ajudando ao necessitado, orando pelo outro, visitando, chorando com quem chora, sorrindo com quem sorri. Isso é praticar o amor, isso é a atitude do amor, que é amar.
E o último tópico da lição, as 3 virtudes na igreja tessalônica. Quais eram essas 3 virtudes? A fé, o amor e a esperança, que não pode faltar na vida de cristão nenhum. Fé, amor e esperança. As 3 virtudes teológicas. Veja o que o apóstolo diz em sua oração, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus Pai. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes 3, fé, esperança e amor. Mas o maior destes é o amor. Louvado seja Deus. Assim, as 3 virtudes que formam a tríade especial nos ensina as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Primeira virtude, a virtude da fé. A primeira virtude é a de fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere a um efeito prático que o apóstolo denomina de obra de fé, como eu falei. Essa obra é presente na igreja dos Tessalonicenses, e Paulo estava presente na igreja de Tessalonicenses, e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local. Então, é necessário que na igreja local o amor seja, no caso, a fé, melhor dizendo, seja uma fé que se faça sentir através da prática, que é a obra da fé. A outra virtude, além da fé, é a virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses 1,3, o apóstolo fala do trabalho do amor, ou seja, trabalho aqui é a obra do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Havia uma concretude do amor através do ato de amar. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Não havia ensinamento destituído da prática. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Uma igreja doutrinada e que tinha amor prático. Então, a vida de amor. E, por último, a virtude da esperança, não menos importante. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança, que é uma virtude da esperança, é ter paciência. A palavra paciência tem um sentido de resistir, de perseverar, de perseverança. Ou seja, perseverar na esperança. Ou seja, esperar e perseverar esperando. Louvado seja, a ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que eles estavam suportando por amor a Cristo, mas mesmo assim eles perseveravam na esperança, permaneciam firmes. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve tocar o nosso coração, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós vimos aqui que aqueles irmãos, mesmo a despeito das adversidades, das tribulações, eles mantinham a esperança no coração. E eles perseveravam, permaneciam pacientemente nessa esperança. E isso traz alegria para o coração do apóstolo Paulo. Isso deve nos motivar a permanecer, esperando na esperança. Que essas virtudes, a fé, a virtude do amor e da esperança, seja uma constância na nossa vida, tanto enquanto igreja coletiva, quanto igreja individual, enquanto membros do corpo de Cristo. E a conclusão da lição nos apresenta. Essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja em Tessalônica.
Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que de fato nós possamos demonstrar o amor de Cristo através das nossas práticas, que não somente na igreja local, mas que na nossa vizinhança, na nossa escola, na universidade, na faculdade, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, que as pessoas percebam o amor de Deus através da nossa vida, através da prática de amar. Que Deus nos abençoe, continue orando por nós e que Deus possa estar abençoando a tua casa, a tua família, a tua vida, em nome de Jesus. E que você que ainda não teve um encontro com Cristo, que você reconheça que Jesus te ama, que Deus te amou e nos amou, sendo nós ainda pecadores. E somente por meio de Cristo você pode se livrar da ira de Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e a paz do Senhor.